Tarde, boa noite, galerinha do YouTube. Eu sou Ítalo Luigi e você está no canal da Informática Avançada. E hoje eu vou falar sobre o PlayStation terrorista, né? Coisas de história de terrorismo com PlayStation. Bom, vou fazer um resumo. Vamos começar pelo PlayStation 2, né? Sobre terrorismo no PlayStation 2. Falaram que na época lá de 2000, quando lançou o PlayStation 2, tinha muito terrorista e bandido comprando Play 2, né? Falando que dava para usar míssil nuclear, alguma coisa assim, fazer com o sistema com míssil. Eu acho que isso é uma meia mentira, uma meia verdade. Eu acho que eles queriam um videogame, falaram pro chefe dele lá que dava para fazer esse negócio. E eles compraram, porque um videogame passa despercebido. O PS2, para quem sabe, tem como instalar Linux, então eles teriam um computador com acesso à internet, mas o sistema de informação, entendeu? Porque, por exemplo, para um terrorista pegar um computador, naquela época de 2000 era mais pesada, mais difícil de conseguir um laptop, um PC de mesa. E um PlayStation 2 é bem encarado. O cara só precisa de uma televisão, um Play 2 e resolveu, né? Só que eu acho que isso nem chegou a ser usado com o negócio de míssil, né? Porque isso precisa de uma coisa muito mais avançada. Eu acho que no máximo que chegou usado só para troca de informações, entendeu? O cara tipo usou um MSN ou algo do gênero. Depois, né, teve a história do PS3 terrorista, né? Que é a mesma coisa, o PS3 também tem como instalar Linux e foi a mesma coisa, mas chegaram a falar, comentaram que alguns terroristas estavam trocando informações na PSN. E isso não é isso não é muito, não aconteceu. Pode ter sido acontecido porque a rede da PSN até que é bem estável no quesito de segurança, tipo, não tem como hackear. Então, se algum terrorista fez isso no PS3, pela própria PSN, acho que conseguiu. No PS4 aconteceu a mesma coisa, terrorista se comunicando na PSN, né? E usando o chat lá para conversar, porque é um chat seguro, eles sabem que não vai dar. Como o WhatsApp também tem a criptografia pesada, não dá pra rastrear, ele sabe. Mas hoje em dia já tem como hackear celular, essas coisas, já é uma coisa mais avançada. Então eles estão procurando um sistema mais segurança, como BlackBerry e também, como eu vou dizer assim, como até mesmo se bobear Xbox Live. Outra coisa também para falar sobre o PS3 terrorista, né? O PS3, como tinha como instalar Linux também, ele também tinha como fazer uma coisa também como serve. Então, se bobear, os terroristas tinham um monte de PS3 com um próprio sistema de Linux base, por exemplo. Vamos botar lá, o Linux base deles era o Ubuntu comum. Aí eles iam lá, botava todos os arquivos no servidor de um e mandava pro servidor de outro. E servidor não era pesado, então pensa num servidor do PS3 como se fosse um PS3 com HD externo. Isso que era o servidor, entendeu? Então, se o cara precisava de um servidor potente, ele botava lá tipo 10 PS3 e botava lá 10 HD externo. Se bobear, nem precisava de HD, porque o PS3 tinha como botar HD interno. Tipo assim, não tô querendo fazer nenhuma treta falando que o videogame da Sony é terrorista, foi usado por bandidos. Usar foi que a gente sabe. Os bandidos usaram, né? E, tipo, não tem como rastrear, né, que é um videogame. Hoje em dia videogame tem acesso à internet, é comum, né? Mas a gente pensa que essas empresas como a Microsoft e a Sony tem que melhorar o sistema de segurança deles. Claro que vai ter bandido, né? Sempre vai existir bandido, né? Pra poder... bandido terrorista. Pra poder usar isso, entendeu? Se bobear até no PlayStation Vita agora, porque o PlayStation Vita é um sistema bom, né? Praticamente PS3, quer dizer, praticamente PS3 de bolso, e tem o mesmo chat criptografado. Então, para terroristas usar PS Vita pouco custa, né? E eu só tô relembrando aqui, né, porque eu achei um vídeo falando sobre o PS2, né, falando na época lá do terrorismo. Eu acho bem difícil eles terem usado com uma coisa mais complexa, como o negócio de lançamento de míssil com PlayStation 2 ou PlayStation 3, entendeu? Porque para você fazer um tipo de sistema desse, você precisa um sistema mais estável, como um Mac, um Windows. Se bem que na época o Windows não era muito estável, o Linux era mais estável, mas você precisava de uma equipe de desenvolvimento para desenvolver o próprio programa para o sistema operacional. E a gente sabe que os terroristas até tem gente boa para fazer isso, mas precisa de muita gente talvez com tempo de experiência. Às vezes o cara não é que o cara, tipo, o profissional lá terrorista não é que é ruim. O que falta, tipo assim, é tempo para desenvolver. Porque
pensa, ele é lá com o servidor, só tem que desenvolver o programa específico pro servidor, entendeu? Mas eu acho que a parte do míssil que o pessoal falou que o PlayStation 2 tinha como fazer sistema de mísseis, essas coisas, talvez tinha como fazer o sistema do mísseis no quesito tipo de armazenamento não, de logística, mas não de vou fazer o sistema de mísseis, eu vou lançar os mísseis. Talvez que dava pra fazer isso com bomba, mas com bomba é mais complicado, entendeu? Requer um nível de computação que na época era mais difícil, só com pessoa formada, e naquela época informação de computação, mais informação de coisa de bomba, nessas coisas, você precisava de uma equipe muito boa com químico, com um monte de gente pro cara fazer isso, entendeu? Os terroristas fazer. Mas é só isso que eu queria falar, né? Sobre o PS2, o PS3, o PS4 terrorista, né? Tipo, eles tinham uma vantagem, porque, tipo, um videogame passa bem despercebido, ainda mais depois que lançou o PS2 Slim, que é um trequinho pequenininho, entendeu? O PS3 também, e, tipo assim, hoje em dia os terroristas já devem ter computador, né, que é bem comum, mas na época, se bobear até videogame passa porque você pensa no videogame como uma coisa bem inocente, entendeu? Você pensa no videogame como uma coisa que, não, o cara não vai usar esse aparelhinho pequenininho para matar geral. Se bobear até o 3DS, né, que também já tem conexão à internet, eu não sei como é que é negócio de rede social no 3DS. Mas, tipo assim, você pega uma coisa, tipo, despercebida. Tipo assim, como é que o cara vai pensar que o cara lá tá com videogame, o cara é terrorista, vai querer sair matando todo mundo geral. Tem uma coisa sobre o terrorismo que eu acho que vocês não sabem, né? Terrorista não é só o rabá que sai explodindo todo mundo. Os terroristas são organizados, tem gente que é, tipo assim, inteligente, formada, por exemplo, em faculdade que faz estado. Por exemplo, engenharia mecânica, eletrônica, elétrica, computação, tudo que você imaginar que faz estrago, eles têm. Você pode pensar assim, pô, como é que informática faz estrago? Hackear em geral, tá, mas não, o pessoal acha que hackear é tipo bagulho da NASA, tipo, que criptografia é como se fosse uma parede, o cara vai quebrar a parede e vai entrar na criptografia, mas nem sempre é assim, às vezes o cara tem que pular a parede, tem que cavar um buraco pra passar debaixo da parede, entendeu? Nem tudo na vida de hacker lá, dos malucos que são hacker, é tipo quebrar a criptografia. Às vezes tem falha na criptografia que o cara consegue tipo fazer um buraco na parede, dando um exemplo simples para você entender. Consegue entrar, entendeu? Às vezes o cara, ele consegue hackear indiretamente, ele consegue contato com alguém que tá do outro lado da parede, entendeu? Para vocês entenderem, eu tô usando uma linguagem bem simples, porque eu não tenho nem conhecimento assim da linguagem avançada, tipo, teoricamente de hacker. Mas só para vocês entenderem como que funciona. Às vezes o cara consegue contato com o cara de dentro, quer dizer, do outro lado da parede, e ele consegue não necessariamente quebrar, mas com a informação que ele quer, ele não precisa mais quebrar a parede, entendeu? Mas é só isso sobre o PS2, PS3 terrorista. Seria interessante aqui, ó. Seria interessante a gente conseguir ver, não tem tanta coisa aqui no YouTube, para ver como que funciona bem esse sistema de Linux como é que eu vou dizer? No PS2 e no PS3, para dar essa olhada. Lembrando que o computador você pode fazer muitas coisas como coisa boa, porque você pensa, se bem que naquela época, 2000, só nos Estados Unidos, o computador era mais relativamente barato, né? Não tão quanto como é hoje, né? Não é nem que é barato, é mais acessível. A economia, você consegue comprar um PC normal, né? Qualquer pessoa compra um computador. Mas seria interessante a gente fazer umas pesquisinhas. Eu vou fazer uma pesquisinha e eu vou dar uma olhadinha sobre mais coisas sobre Linux no PlayStation 2, PlayStation 3, videogame, né? Pra vocês ficarem mais inteirados. Então é só isso, galerinha. Tchau, fui, valeu.